Já coloquei aqui, estou esperando começar. Bom. Muito boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos aqui ao nosso encontro marcado, né, desse mês de outubro. Muito bom estar com vocês, com os nossos convidados, né, Isabel Rocha, Paulo Célio Soares, dois grandes colegas professores e pesquisadores da nossa região. E a gente vai iniciar aqui mais um encontro organizado aqui pelo projeto em desenvolvimento no GB, chamado Plataforma Memória Viva VR, né? É um projeto que está em desenvolvimento ainda, né? Um hot site que a gente tem organizado no curso de Arquitetura e Urbanismo, né? A partir de um projeto de iniciação científica. Estamos tentando organizar conteúdos, né, para nutrir uma plataforma digital focada, centrada na memória urbana de Volta Redonda, né, um desejo, um sonho aí de muito tempo. E esse projeto está sendo coordenado por mim, né, Andréa Wade, e pelo professor Lincoln Botelho, presente aqui, né, falando conosco. Além disso, a gente tem os pesquisadores desse ano, né, em que o projeto se inicia como proposta, e que estão presentes aí, né, senão Celeste dos Santos Vasconcelos, o Jean Vitor de Oliveira, a Maria Clara da Conceição Castilho, o Pedro Henrique Ferreira Alves e o Felipe Rodrigues, né, são os alunos pesquisadores, alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo. E hoje é um dia muito especial, porque a gente vai falar, né, vai centrar a atenção na questão patrimonial, exatamente porque já ouvimos aí, né, nos webinars passados, outras contribuições, né, vocês estão acompanhando aí com a gente o nosso trabalho de coleta de conteúdo. Esses webinars são documentos, né, vão ficar disponíveis aí na rede, no canal do YouTube do GB, né, e a proposta é que eles entrem como um conteúdo muito importante, de depoimentos muito importantes na nossa plataforma também, né. A gente quer agradecer muito também o apoio, né, do GB, o apoio da Propex, né, da Pró-Reitoria Acadêmica também, e da coordenação do curso de Arquitetura, né, em nome do professor Ione Ravaglia, e do apoio à coordenação Renata Fortini, né, professoras que nos apoiam muito, né, e que estão muito atentas também ao projeto. E eu vou passar, então, a palavra para o professor Lincoln Botelho, que vai apresentar nossos convidados, né, professor Lincoln? Boa tarde. Boa tarde. Uma grande honra, como sempre, cumprir essa tarefa que é especialíssima nesses webinários, que é justamente fazer a apresentação do currículo dessas grandes figuras que a gente tem recebido aqui, né? Hoje nos honra muito a presença de duas grandes figuras e duas personalidades do GB, né, que têm suas personalidades impregnadas na estrutura da nossa instituição, né? A Isabel Rocha e o Paulo Sérgio Soares. Isabel Rocha, arquiteta e urbanista, formada, graduada em 77, aqui pelo UGB, pela FERP, especialista em desenvolvimento urbano pelo IBAM, em 1978, especialista em arte e arquitetura no Brasil pela PUC do Rio de Janeiro, de 82 a 84, mestre e doutora pelo PROARC da UFRJ, mestrado em 2007 e doutorado em 2012, professora do UGB, da FERP, de História da Arquitetura e Restauro, em 1979 e 98, e de 2003 a 2020, longa carreira junto aqui à instituição, responsável pelo Museu Casa da Era de Vassouras, entre os anos de 84 e 2004.
e pelo escritório do IFAM, em Vassouras, de 84 a 2019. Restauradora, historiadora de arquitetura, escritora, consultora e perita judicial. Nossa grande colega de muito tempo no magistério, né? Igualmente, Paulo Célio Soares, doutor em História pela UFRJ, mestre em História Social pela Universidade Severino Sombra, graduado em Estudos Sociais e História pelo GB-FERP. Atualmente é coordenador do nosso curso de História do Centro Universitário Geral de Biase, professor do curso de História e Direito do UGB, professor da rede pública também, da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, atuando no ensino médio no Colégio Estadual Presidente Roosevelt e no Instituto de Educação Manuel Marinho. Desenvolve pesquisa principalmente nos seguintes temas: a Igreja Católica, a ditadura militar, movimentos sociais, sindicais, eclesiais, as comunidades eclesiais de base da região, em Volta Redonda, Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda e a CSN. Esse é o campo de pesquisa do professor Paulo Célio Soares. Como eu digo, são duas figuras importantíssimas para a instituição, para o UGB, sua marca indelével colocada na instituição. Grande honra para mim, em especial, poder fazer essa apresentação. Grande abraço, bem-vindo a todos. Obrigado, Lincoln. Muito bem, professor Lincoln. Obrigado, Lincoln. É realmente uma honra receber vocês, né? Agradecer muito pelo aceite do convite, né? Para contribuir aqui com as nossas discussões sobre Volta Redonda, sobre a nossa região também, né? O tema hoje centra a atenção no patrimônio que ela representa e que ela representa no Vale do Paraíba também. Eu queria passar, então, a palavra para a professora Ione Ravaglia, para dar as nossas boas-vindas, né? Tanto do GB quanto também do nosso curso. Gente, boa tarde. Olha, para mim, sempre tem sido uma honra, nesses webinários que têm sido realizados para o Programa de Iniciação Científica Plataforma Memória Viva. Por quê? Porque é um projeto maravilhoso. A gente tem apoiado, acompanhado, o GB também está de parabéns. Agora, receber num webinário duas figuras são maravilhosas, importantíssimas, como Isabel Rocha e Paulo Célio Soares, realmente é uma grande, mas grande honra, como já disse a professora Andréia, né? Paulo Célio é uma pessoa maravilhosa, né? Como ser humano, como pessoa, a gente convive muito bem, graças a Deus. E a professora Isabel, né? Porque eu realmente, ela foi uma pessoa que a gente sempre se deu muito bem, a gente se entendia, e ela tem uma personalidade como é que eu vou te explicar? Outro dia eu estava me lembrando sobre isso, que era que quando eu entrava na sala, né, Isabel, que eu sempre ia fazer visita nas salas e você olhava, fazia aquela reverência. Como é que não sei o que, mestre, adorado mestre, sei lá. O que a excelentíssima coordenadora me deu a honra de estar aqui conosco. Deu a honra de estar aqui. Eu falava, não quero interromper, só quero saber se está tudo bem, não é verdade? E realmente para nós é uma grande honra, tá? E eu desejo aí que a coisa seja muito, vai ser muito bom. Nem vou desejar nada, não. Já sei que vai ser ótimo. Tá. Sejam bem-vindos. Obrigada. Queridos, então a pauta está com a professora Isabel no primeiro momento. O nosso tema Volta Redonda, como centralidade moderna e industrial no Vale do Paraíba Fluminense. E, Isabel, a palavra está com você, né? Nas próximas meia hora, 40 minutos, tá bom? Depois a gente ouve o professor Paulo Célio. Em primeiro lugar, agradecer muito o convite, as palavras gentis da professora Ione, da professora Andréia, professor Lincoln, cumprimentar a todos e dizer que a minha contribuição aqui, deveras,
será de menor monta, principalmente se considerarmos os que nos antecederam, que falaram tão bem, que expuseram tão bem a ideia de Volta Redonda, a sua história, as suas memórias, né? Então, a mim, fiquei para falar um pouco dessa centralidade e para trazer um pouco dessa experiência na área de patrimônio, né? E eu vou perguntar, porque é para... Abriu aí para vocês Abriu a apresentação? Vocês estão aí? Ainda não. Não. Ainda não, Isabel. Será que eu Nós fiz estamos alguma... aqui, claro. Será que eu fiz alguma coisa errada? Ué. Renata, você que é expert. Peraí, vai entrar agora. Compartilhando ainda, vai entrar. Vai entrar. É que está um pouco lento mesmo. Então, agradecer muito o convite e vou começar, meus alunos e meus colegas aí de longos anos de profissão sabem que o meu prazer é criar a polêmica, né? Levantar as questões. Tá compartilhando aí a tela? Isabel, está compartilhando a sua tela. Pronto. Isso. Agora sim, agora veio. Então foi. Eu estava falando para vocês de levantar polêmica, suscitar o debate, levantar as questões para um debate, para contribuir com um debate. Então, a primeira coisa que eu fiz foi estabelecer essa centralidade, né? E questionar essa centralidade enquanto uma centralidade da modernidade, do moderno e industrial. E aí a gente vai ser obrigado a inserir esse espaço nessa região definida como Vale do Paraíba, né, Fluminense. Na verdade, o Médio Vale Paraíba Fluminense, né? Estamos na altura mediana. Caracterizar essa centralidade significa excluir outras, significa tirar do debate outras, se não tão modernas, mas com certeza industriais. No Vale do Paraíba, nós temos uma tradição industrial secular. Não é de agora que se pratica indústria no Vale do Paraíba, né? Nós temos a siderurgia de Volta Redonda, metalmecânica, química farmacêutica lá em Resende, isso só para citar alguns exemplos, e esses mais modernos, mas temos papel e cartonagem em Piraí, em Mendes, né? Temos a indústria ferroviária em Três Rios, Barra do Piraí. Barra do Piraí teve várias, né? A indústria têxtil e a indústria do beneficiamento da cana-de-açúcar atingiu uma área maior, atingiu vários municípios na região, né? E então, falar de indústria, a gente tem que estabelecer, primeiro, o que é indústria e como é que esse conceito entra no patrimônio, né? Se a gente pensar, e eu me nego a pensar na arquitetura do café, por exemplo, né? Na arquitetura do século XIX, que foi a mais longa até agora, né? Na verdade, a mais longa foi a do açúcar, e a do café é a seguinte. Mas se a gente pensar nisso, eu não consigo pensar a Casa Grande dissociada da função primeira dessas unidades. São unidades cafeicultoras de beneficiamento, de produção, e algumas significativamente de beneficiamento do café, que eu vou denominar, então, de agroindústria do café. Então, a indústria é uma categoria que é secular. O que vai nos diferenciar é a indústria pós-revolução industrial. Essa está fazendo agora, né, aniversário, né, 200 anos, já fez, né, agora está com mais de 200 anos de instaurada, e nela a gente começa a ter a própria Unesco debatendo essa indústria, criando uma categoria de patrimônio industrial. E essa categoria vai vir exatamente quando se fala na demolição de algumas indústrias, de algumas estações ferroviárias na Inglaterra.
Inglaterra é o berço dessa como chama, dessa indústria, no nascedouro, né, a origem dessa indústria. Bom, então, a partir dos anos 60, nós vamos ter indústria como preservação de memória. Mas não é o caso aqui de se debater essa preservação em Volta Redonda no que se refere à Companhia Siderúrgica Nacional, pelo menos por enquanto. Né? Ela não é objeto de memória, ela é objeto de uso diário. Né? Então, o que vai nos sobrar é essa centralidade moderna, essa modernidade. E aí eu vou salientar outra vez que é preciso estabelecer que o Vale do Paraíba, nós temos modernismo desde Três Rios até Resende. É curioso como o modernismo entrou aqui, não obras de grande porte, não obras grandiosas, mas casas, residências. Barra do Piraí tem várias, Três Rios tem um conjunto muito interessante ligado ao modernismo, Paraíba do Sul tem alguma coisa, Barra Mansa, enfim, todos nós temos. Mas se a gente for pensar na memória desse modernismo, a gente vai ver que nenhuma é um conjunto relevante como é o conjunto de Volta Redonda. Particularmente se considerarmos que esses imóveis, esse objeto de modernidade, cria um sítio, uma área geográfica bem definida na antiga Vila de Santa Cecília, ainda a Vila de Santa Cecília, que é a Vila Operária. No Vale do Paraíba, nós tivemos algumas vilas operárias ligadas à indústria do papel, Santanésia, uma delas, Mendes, também teve uma vila interessante, Valença, mas nenhuma relevante para o modernismo. E, em caminho inverso, nenhuma dessas vilas operárias tem o modernismo inserido. E aí eu tiro essa modernidade de Volta Redonda e vou jogar ela para uma questão maior. Mas, primeiro, dizer que dessas vilas operárias, nenhuma delas sobreviveu, nem Volta Redonda. Né? Se assim o tivesse sido, Volta Redonda estaria como objeto de interesse nacional, quiçá como patrimônio mundial, pelo momento histórico em que ela foi edificada, pelas características da sua construção, pelos movimentos históricos, né, que não são privilégio nacional, as ditaduras militares, né, Volta Redonda é território dessa memória, ela teria hoje uma relevância nacional. O que vai acontecer? A gente não conseguiu preservar isso. A gente não conseguiu entender isto no passado, e até faço o meu meia-culpa, de convencer que isto era um projeto viável. Para falar sobre essa questão do convencimento da preservação e dos monumentos históricos, eu vou recorrer a Dvorak. Porque Dvorak vai trazer um catecismo, Dvorak vai dizer que isso é uma profissão de fé, lutar pela preservação dos monumentos, pela memória dos grupos. E ele vai estabelecer algumas questões fundamentais nessa preservação. A primeira dela é que você tem que instruir, você tem que convencer, você tem que doutrinar. Para mim, você só vai conseguir instruir, convencer e doutrinar uma comunidade, melhor, você só vai conseguir doutrinar e convencer se você instruir. Né? Então, o conhecimento é que nos leva à preservação. O conhecimento é que que determina a escala da preservação a ser atingida. Por que Dvorak vai falar desse patrimônio? Por que Dvorak vai fazer esses alertas? Porque ele está muito preocupado com a proteção do patrimônio ameaçado.
Esse patrimônio está em risco de desaparecimento, em risco de não termos no futuro coisas que nós conhecemos no presente. Até porque é ledo engano achar que a gente preserva pelo passado. Ninguém vai voltar no tempo, ninguém vai voltar nesse modo viventes anterior. Mas a gente gostaria que, no futuro, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, conhecessem aquilo que os nossos antepassados, avós, bisavós, consagraram e determinaram que eu teria acesso e conhecimento. E aí ele vai estabelecer quais são as grandes ameaças que rondam os monumentos históricos. E o primeiro dele é a destruição ou deformação das obras de arte por ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento, falta de conhecer, falta de se instruir, falta de informação. Então, nós não estamos sendo competentes, nós aí, eu falo enquanto poder público, competentes em informar e fazer a comunidade conhecer aquilo que é relevante à sua história. E, por outro lado, por negligência, por falta de manutenção, conservação e ações de cuidados antes, que fala-se muito em restauração, mas a gente vai discutir, de fato, as normas, né, de conservação, intervir antes dele precisar de restauro, e isso não está sendo feito nem pelos proprietários particulares, nem pelos proprietários em pessoa física ou jurídica, nem pelos proprietários públicos, e aí incluo a União, ainda mais a União agora, nesse momento histórico. Quais são dessas ameaças? Há uma segunda que ele vai falar de cobiça e fraude. Né? São danos causados ao patrimônio por cobiça. Nesse caso aqui, vou traduzir cobiça como querer destruir, ficar proprietário dessa memória e não deixá-la se perpetuar. Então, apagar essa memória, fazer o que em história, né, Paulo Célio, a gente chama de esquecimento, né, provocar o esquecimento, ou criar fraudes, né, criar sensações de falso antigo, de... Olha a cabeleira, né? Na foto, eu acabei de fazer uma fraude comigo mesmo, né? Eu mando uma foto que eu estou com aquele cabelo curto, chego aqui com esse cabelo enorme, e agora temos uma companhia aqui. Então, apagar essas memórias por cobiça e fraude, e a gente acrescenta, e aí eu acrescento, por intolerância. Né? A gente tem diversos atos de intolerância, seja religiosa, seja historiográfica, seja arquitetônica. Quantas coisas nós já demolimos por não tolerar coisas, objetos do ecletismo. Estou me lembrando do Palácio do Monroe, por exemplo, uma campanha grande no final dos anos 70 para a demolição do Monroe, por intolerância ao ecletismo. Né? A gente achava o nosso ecletismo de segunda categoria, de quinta categoria. O Ariano Suassuna chama muita atenção disso. O Brasil se convence com muita facilidade que nós somos cidadãos de segunda categoria, que nós temos memória de segunda, terceira categoria e que, portanto, a gente não precisa preservar a nossa memória. Está aí um fato desses. Né? E a falsa ideia de progresso provocada pelas falsas demandas do presente. E aí eu trago essa torre, porque em Vassouras a gente teve exatamente isso, nas mesmas condições disso, as telefonias celulares querendo instalar as torres dentro do território de propriedade da telefonia, para não ter ônus nem custos de buscar uma paisagem menos agressiva, em que a torre ficaria muito menor, teria muito menos gastos com fundações e tudo isso, lá em Volta Redonda. Isso a gente conseguiu
tirar uma torre que estava ligada, a gente, por negociação, a gente conseguiu tirar uma torre funcionando e levar ela para o alto do morro, que a torre de telefonia funcionará muito melhor quanto mais alta ela estiver. Ou, pelo menos, não precisa ser dentro do centro histórico, centro da memória dessa coletividade. E aí eu fiz uma frase, eu queria ter a docilidade da Andréia e a verve do Lincoln, e o conhecimento do Paulo Célio para fazer a coisa mais leve, mas eu fiz uma frase nessa ocasião que bateu doído, né? Cada Paris tem a Torre Eiffel que merece. Então, a gente tem aí um problema com essas inserções de progresso, como que se o progresso tivesse obrigatoriamente que ser feio, mal instalado e ameaçador ao patrimônio, né? Eu, quando penso nessa questão, né, do embelezamento, do progresso, e em Volta Redonda eu me lembro dessa calçada. Essa calçada, para mim, é a calçada que exemplifica essa dificuldade, a dificuldade de Volta Redonda lidar com o que é belo e com o que é progresso, né? Essa calçada pretende ser calçada para deficiente, mas as rampas de garagem são inclinadas, o próprio pedestre não deficiente, para atravessar aí, essa moça aí atravessando de um lado ao outro, são escadas dos dois lados, e no meio uma rampa inclinada. E fora a largura, toda a acessibilidade aí é uma palavra de difícil, até porque a própria rampa não tem garantias de acessibilidade por conta de graus e essas questões. Então, nós somos diariamente chamados às falas para resolver essas questões, né? Porque a gente tem solução para uma coisa agradável, para uma coisa bem feita, bem resolvida. Como é que a gente estabelece valores de patrimônio, né? Como é que se estabelece valor a uma memória, né? Esse valor não tem época, não tem estilo, não pertence a nenhum dos grupos, não é um grupo social que define, ou pelo menos não deve ser. Tem que ser a tradução viva da nossa vida espiritual. Que em Volta Redonda tem dois aspectos, coloquei dois aí de cara, porque são coisas muito latentes e muito vibrantes em Volta Redonda, né? O futebol e o teatro. São ações muito importantes na coletividade. Mas isso não quer dizer que não tenha ações diretas com a espiritualidade no sentido espiritual restrito da palavra, né? E aí a gente tem uma coisa maravilhosa, que são os encontros de folia, que já acontecem há muitos anos. Essa imagem é do 15º encontro de folia. A perda dessas identidades e dessas culturas traz um vazio de compromisso com a coletividade, de compromisso com a sua cidade como um todo. E esse cara aí é particularmente interessante, que não sei se dá para vocês repararem, ele ilumina a bandeira dele, eu nunca tinha visto uma bandeira de folia iluminada, ele coloca aqui 2 lanternas para a noite ela poder ficar iluminada. Isso é fantástico, isso é pegar o que há de mais, faltou só ser uma daquelas fitas de LED, é pegar o que há de mais moderno e adaptar a uma tradição que lhe é cara e que ele quer que ela fique iluminada, ele quer que ela venha à luz, ele quer que ela apareça na sua totalidade. Essas perdas, né, doem mais e criam problemas tão mais sérios na coletividade que estão envolvidos, que envolvem a saúde física, mental, da qualidade de vida da cidade, né? Então,
essa perda. A gente teve aí recentemente essa discussão, esse embate maluco, né, do que é mais importante, se é o ser humano, se é a economia, como se a economia pudesse viver sem esses seres humanos, sem essas pessoas, né? Aí é o monumento, né, à morte dos 3 operários, que foi sumariamente demolido, sumariamente agredido, não foi demolido, mas agredido, a gente vai ver no slide mais adiante, né? Mas antes dele ser demolido, ele trazendo para sempre, colocando no coração da cidade, ao fundo está lá o edifício central, né, da CSN, então ele é um símbolo de, olha, nós existimos, nós estamos aqui. Não esqueça que para você estar onde você está hoje, nós já passamos por esse rio de sangue, né, dessa história. Esse rio é o rio que, em Volta Redonda, para mim, é de uma contribuição absurda, porque a gente só vai ter um movimento sindical, pelo menos na minha santa ignorância, né? Tem Belo Horizonte, temos outras centralidades com o movimento sindical, mas com os elementos, né, que trabalham essa questão sindical, que é a presença da Igreja Católica, né, Dom Valdir Calheiros, e aí num paralelo com São Paulo, né, com Dom Paulo Evaristo Arnes, né, fazendo eco a essa luta desse povo no funcionamento dessa indústria, né? Dom Valdir é ponto-chave, é uma memória intangível, eterna, de Volta Redonda, e na história do Brasil, né, como pessoa. Até essa imagem sai de uma reportagem de uma ação do Ministério Público Federal que pede o apagar do nome do torturador da época, do presidente da época, na ponte, e diz, olha, vocês têm um líder, não há por que vocês pegarem uma figura nacional para dar nome à ponte, e aí a ponte passa a ser a ponte Dom Valdir Calheiros. Isso não tem preço, isso não tem dimensão do impacto disso numa sociedade, né? Agora, esse reconhecimento de patrimônio, de natureza desse patrimônio, não pode ser acadêmico e intelectual. Ou melhor, não pode só ser acadêmico e intelectual. Não se pode eleger um estilo em detrimento de outros. E isso o Dvorak está muito incomodado, porque na cidade dele, em Praga, estão fazendo exatamente isso. Estão apagando momentos anteriores em função de uma arquitetura na época moderna. É preciso avaliar universalmente como é que esse estilo se insere nessa coletividade, né? Para poder entender e como é que ela, hoje, no caso de Volta Redonda, está fragmentada em pontos da cidade. Como é que tessitura é essa que une ou rompe essa interligação desses diversos objetos que compõem essa modernidade e o modernismo em Volta Redonda. E aí ele vai estabelecer, no final, ele vai chamar a atenção com muita... em preto são as minhas pontuações, dele está em marrom. Ele vai estabelecer como responsáveis por essas questões a comunidade e os povos. Eu sempre disse aos meus alunos que é muito fácil defender a baleia azul aqui. A gente aqui levanta a bandeira, todo mundo usa camisa, agora nem tanto, porque até os projetos de defesa desses animais já ganharam o mundo, já têm comportamentos sacralizados em defesa da baleia azul, da tartaruga marinha, enfim. Mas o quão é difícil para uma comunidade, isso é para chamar a atenção, do quão é difícil para uma comunidade local levantar a bandeira da preservação de sua memória e lutar pela memória. Ele chama a atenção do papel da igreja, né, nesse cenário, pelo patrimônio religioso.
né, pelo número de igrejas, não é? Volta Redonda tem algumas, né? E essas igrejas também como patrimônio cultural. E aí ele vai dizer que o Estado é o responsável por isso. Nossa Constituição diz isso com todas as letras, pingos e is, né? Só que o que a gente traduz, o que é vendido, o que a informação vende para o povo? Que o Estado faz ingerência, isso hoje mais que nunca, a ideia de um Estado mínimo, né? A gente, para que tem que ter código de obras, para que tem que ter lei de zoneamento, para que tem que ter lei de parcelamento, porque nós somos cidadãos que, se nos deixar livres, nós vamos fazer o caos em nossas cidades, né? Agora, o mais interessante aí para mim é que a gente já aceita, a comunidade já aceita, de forma geral, o Código de Obras, mas não aceita o Código Cultural. Eu só esqueci de dizer, e foi proposital, que Dvorak vai escrever isso em 1920, e só foi publicado em 25, já ele pós-mortem. Ele era o responsável, o diretor do Instituto de Pesquisa Histórica da Áustria, entre outras coisas. Ele é da Escola de Viena, teve influências em dois grandes pensadores dessa proteção, mas eu acho ele de uma modernidade. Quando eu leio Dvorak, eu tenho vontade de comprar e mandar de presente para os prefeitos, para os vereadores. Leiam, leiam, porque isso que eu trouxe é apenas uma amostra permitida pelo tempo da riqueza e da defesa eloquente que Dvorak vai fazer e que, naquele momento, estava sendo destruído uma série de bens lá na terra dele. E aí eu deixo, então, como contribuição, algumas questões, algumas perguntas para a Volta Redonda. O que Volta Redonda quer para si? Qual a sua imagem? O que a comunidade quer que o futuro conheça? Porque nós não preservamos pelo passado. A gente preserva para o futuro. Ninguém preserva para ficar lá naquele alto-forno que foi o primeiro instalado, nos carros da década de 40, nos ônibus da década de 40. Não, a gente preserva para o futuro. A gente preserva para esse momento aqui, hoje, agora, né, com essa tecnologia maravilhosa, com esses exemplares todos, para mostrar que isso existiu no passado. Brecht dizia alguma coisa similar de por que eu conto isso? Porque é velho. Eu conto porque é velho. Porque para quantos isso não é uma novidade? Né? Para quantos que essas questões, esses prédios, essas ruas, esses homens, essa luta, essa política, essa economia não é uma novidade. Então, tem que passar, perpetuar, né? Tem que levar para diante. Agora, quem são os atores em Volta Redonda que definem o que é patrimônio em Volta Redonda? Não pode ser unilateral, né? A gente viu ali no slide anterior que não pode ser um reconhecimento tão somente acadêmico e intelectual, porque senão vamos ficar dando murro em ponta de faca. Eu me lembro de uma ocasião, e aí já estou indo para os finalmente, eu me lembro de uma ocasião, numa palestra em Vassouras, em que eu dizia, eu estou aqui há, sei lá, na época, 30 anos, 25 anos, e nunca vi na lei de orçamento municipal um só tostão para preservação da memória de Vassouras. Tinha um vereador na plateia que bufava, voou no meu pescoço, mas literalmente voou, pegou o microfone. Absurdo, absurdo, só eu já deixei 350 mil. Eu digo para o patrimônio histórico, para o patrimônio de memória, para a cultura, senhora. Eu falei, pois é, qual cultura que vai ser contratada? Qual cultura que vai ser privilegiada nesse orçamento? Porque orçamento para a cultura a gente até tem, mas falta um orçamento para a preservação dessas memórias, né, para poder transformar essas questões em memórias. Museus, nem gosto de museus, eu gosto de centro de memória, ligado ao operariado, à construção da CSN, à luta do operariado, aos movimentos sindicalistas, a rádio de Volta Redonda, que não tem por que perder seu uso, né,
temos uma rádio em Volta Redonda desativada, né, criar uma parceria público-privada de funcionar uma rádio, na rádio, né? Agora recebemos a notícia de que o Recreio dos Trabalhadores, eu não me lembro bem o nome do clube de Volta Redonda dos Trabalhadores, vai ser fechado. Eu Recreio, sim. Foi fechado ano passado. Fechado, isso, se já não foi fechado. Então, por que fechar um espaço de lazer da comunidade? Por que não criar alternativas de funcionamento, né? E aí eu instigo a plateia, né, aos que ousaram vir aqui ver a gente, né? E aí já agradecendo a nossa audiência rica, riquíssima toda, e instigar ele para dizer, olha, tem uma resposta, uma das respostas, e está aí ao alcance na mão, que terça-feira agora, dia 26, se não me engano é terça-feira, vai ter uma audiência pública lá na Câmara para discutir o plano diretor. Patrimônio tem que estar dentro do plano diretor, porque se não tiver, é chover no molhado, é ficar no aqui tinha, aqui era, quem foi, como foi, não, vai ficar nessa questão, né? Cidadania exige participação e cultura exige posicionamento para a sua defesa, né? Uma das bandeiras da sociedade, né, tem que ser cultura, porque senão nós vamos perder as nossas bases, o nosso chão, em cima do que eu piso, do que foi construído para mim até hoje, e eu ponho o meu pé para poder continuar subindo na escala da minha coletividade, né? Então, se cultura não for trazida para a gente, e a gente não a reconhecer e levar adiante. Eu vi agora que eu não botei a foto lá do monumento do Oscar demolido, e as pessoas comentavam comigo, não, ele proibiu de demolido, não, bombardeado, ele proibiu de demolir, sim, porque ele faz parte do grupo dos modernistas, Oscar, né, dos restauradores. Restauração não apaga o tempo, não apaga a história. E aquela bomba, aquelas 3 bombas, 2 explodidas e uma não foi explodida, aquelas bombas faz parte da cultura. Tem um grupo que não quer memória, tem um grupo que não quer que conte, ou pelo menos não quer uma parte da memória, porque memória pode ser legal, ela não me incomoda, ela não incomoda ninguém, é tudo muito bonitinho, tá, folia de reis, não incomoda ninguém. Poder público, a única coisa que precisa fazer é abrir um espaço lá para acontecer, contribuir com um tico-tico qualquer para os instrumentos e para as indumentárias, e ela não incomoda ninguém. Ou ela pode incomodar, porque ela cria valores de cidadania, ela leva o ente que está olhando para ela a não ficar inerte, ele interage, ele quer saber por que aquilo está ali, ele quer saber quem trouxe e para onde aquilo vai. Então, cultura é extremamente difícil de lidar, e a gente está vendo aí o desmonte da cultura, né? O IFAM está numa situação muito bom, e aí vai ter que estender para todos os órgãos públicos, né, a questão do Estado mínimo, né, de termos o Estado mínimo, flexibilizar o servidor público e por aí adiante. Mas, voltando, então, a gente tem esse instrumento que é o plano diretor, a gente tem outros instrumentos. Paguei o slide ou peguei arquivo errado? Talvez eu tenha pego o arquivo errado, não acredito, não. Não, se apaguei, ele está embaixo. Eu tinha um outro que dizia do que é importante para a gente fazer a cultura um instrumento forte. Primeiro fato é fazer com que ela exista de fato e de direito. De fato, nós temos o fato cultural. Agora, a gente precisa ter o direito da cultura existir e sobreviver. Eu, como sempre, falo demais. A Andréia não marcou o tempo. Eu já extrapolei. Vocês estão aí? Estão, né? Alô? Sim, estamos aqui. Estamos sim, Isabel. Estamos aqui. Eu sempre te agradecer, extrapolo Isabel. Olha, palavras preciosas aí. Anotações preciosas para nós sobre a noção de patrimônio.
patrimônio, inclusive a inclusão do patrimônio moderno, né? E presentificando essa memória, afirmando a necessidade do compartilhamento dessa memória, né? Da apropriação dessa memória por muito mais gente, que não só a academia, né? Essa é uma das grandes preocupações do projeto, de tentar, primeiro, recolher e partilhar, né? Recolher e afirmar, recolher e discutir, e tentar, de certa maneira, fazer uma rede aí com tantos parceiros tão preocupados com esse assunto na nossa região e especificamente em Volta Redonda também. E nesse sentido, Isabel, reiterando as suas anotações aí tão importantes, né? A gente convida o professor Paulo Célio, que tem sido um agente muito importante, como coordenador também do curso de História da nossa região, um curso importante da nossa região, né? Já bastante consolidado. O Paulo tem sido um agente importante de estímulo à pesquisa sobre a cidade, sobre a memória urbana, sobre a memória de forma geral, né? Também a memória social desse lugar, Volta Redonda. Então, a palavra está com o Paulo, viu, Paulo? Para suas... Ione, Andréia, boa tarde, tá? Isabel, parabéns pela ótima apresentação, adorei tua fala, acho que Obrigada. Você tocou, assim, em pontos muito importantes, né? E eu quero dar continuidade a esses pontos que você levantou, para a gente poder fazer um bom debate sobre esse tema. Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui, né, Andréia? Temos mais de 40 pessoas, viu? Espetacular, né? Que bacana. Espetacular. Muito legal. Obrigada, Quero gente. parabenizar Também os também. convidados batem um bolão, né? É verdade. Batem um bolão. Quero parabenizar aí o curso de arquitetura, ao Lincoln, a Andréia, a Ione, a Renata, por essa iniciativa, né? A nossa região é tão carente de espaços de preservação de memória e vocês estão organizando esse espaço aí de maneira muito brilhante, muito bacana e vai suprir uma grande carência da nossa região. A gente precisa de preservar esses espaços, né? E vocês com essa plataforma estão abrindo esse caminho. Então, parabéns aí por esse trabalho, né? E eu gostaria de abordar aqui, dando continuidade à fala da Isabel, algumas questões relativas à nossa memória, à nossa identidade enquanto cidade. Eu estou tentando compartilhar uma tela aqui, tá, Andréia? Só um minutinho, tá bom? Sim, para a gente poder começar. E aí eu ia falar para você abrir a câmera, que eu também fechei a câmera para procurar a tela, e aí a gente ficou escondidinho. Eu acho que agora eu vou conseguir. Engraçado, eu não estou conseguindo compartilhar minha tela. Não sei o que está acontecendo. Deixa eu tentar de novo aqui, gente. Só um minutinho, tá? Não estou conseguindo compartilhar minha tela. Espera aí, deixa eu ver aqui. Um minutinho só, tá? Vamos lá. Vamos tentar de novo. Engraçado. Não estou conseguindo compartilhar a tela. Você consegue abrir ela primeiro? Você consegue abrir primeiro a apresentação? Eu estava querendo compartilhar aqui na... Vou ver se eu consigo. Eu vou abrir a apresentação aqui. Abre a apresentação e depois é que você tenta compartilhar. Sim, mas eu estava querendo... deu esse bizu, deu certinho. Eu estava querendo outro caminho, entendeu? É. Mas vamos tentar aqui. Peraí. Vou tentar de novo. Peraí. Eu não queria compartilhar a janela, não. Mas vamos lá. Você queria acompanhar ela no todo, né? Mas exatamente. Mas vocês estão conseguindo ver aí? Agora sim. Vamos sim, Paulo. Então eu vou por aqui mesmo, tá? Vou por aqui mesmo. É o seguinte, gente. Eu pensei um pouquinho em conversar com vocês sobre a questão... Paulo, põe no modo de exibição. É só você entrar lá, a apresentação de slides. Clica lá e põe no modo de apresentação. Tá, peraí. Já que ele está aí no ar, é só clicar lá. É só clicar lá e usar como se fosse... Isso. Isso, matou a pau.
Deu certo aí? Deu Deu, certíssimo. só precisa voltar para o Deu. primeiro. Exatamente. Então é o seguinte, eu pensei da gente conversar aqui, não está aparecendo legenda para vocês não, né? Paulo, Não, tá né? aparecendo sim. Eu tenho que tentar cancelar essas legendas aqui. Espera aí, só um minutinho, gente. Eu assinei alguma... Eu não consegui compartilhar do jeito que eu queria. Vou tentar mais uma vez. Vamos lá. Vou tentar mais uma vez aqui do jeito que eu queria, tá bom? Só um Tá minutinho, bom. gente. Paulo, eu salvei como PDF e aí ficou bem mais fácil. Mas geralmente eu consigo apresentar desse jeito. Eu não sei por que que hoje eu não estou conseguindo, entendeu? Não entendi por que que eu não estou conseguindo. Do jeito que para ficar aparecendo aqui para todo mundo, sabe? Paulo está tentando full screen aí, né? Direto, né? No sistema, Exatamente, direto aqui na tela. Deixa eu tentar mais uma vez. Eu acho que não vai dar, vai ter que ser compartilhando daquele jeito mesmo. Só um minuto. Vai ser compartilhando a apresentação. Vai ser compartilhando a apresentação, isso aí. Vai ter que ser. Só um minutinho. Vai ter que ser compartilhando mesmo, não tem jeito. Mas tudo bem, não tem problema não. Vou abrir aqui rapidinho, tá, gente? Problemas acontecem. Então vamos lá. Probleminha sempre tem. Probleminha Pois sempre tem. Exatamente. Como Vamos lá. dizia Estão compartilhando? Ainda não. Não? Mas vai acontecer. Vai, peraí. Como dizia o Jô Soares, Agora o foi? computador resolve o problema que ele criou, né? Agora foi? Foi Agora sim, foi. Paulo. Beleza. Então, dando Agora continuidade você pode a fazer essa... aquela apresentação. Agora põe naquela apresentação, isso. Isso. Matou a pau, é isso aí. Tá certo agora? Não tem problema aparecer a legenda? Não, que a gente... assim mesmo. Tá? Então, continuando essa fala da Isabel, eu gostaria que a gente pensasse aqui Volta Redonda enquanto cidade do aço, né? Volta Redonda, afinal, é a cidade do aço. E a gente tem essa questão do aço, da siderúrgica, presente no próprio brasão da cidade, né? Os ciclopes, que eram os ferreiros da Forja de Hefesto, são um símbolo da nossa cidade, né? E uma referência ao curvo do rio. O rio curvou-se frente ao raio. Esse é o brasão de Volta Redonda. E para a gente pensar essas questões da identidade, da centralidade de Volta Redonda, eu apelei aqui para o Pollack, Michel Pollack, que ele faz uma relação entre a identidade e a memória. Afinal, qual é a identidade de Volta Redonda? O que é Volta Redonda? Volta Redonda ainda continua sendo a cidade do aço? E o Pollack afirma que a formação dessas identidades, ela se liga sobretudo à memória e à preservação dessa memória. Então, existe uma identidade coletiva quando existe uma memória coletiva. Então, a nossa memória histórica constrói também a nossa identidade. E, afinal, qual é a identidade de Volta Redonda? Volta Redonda, como mostrado aqui no seu brasão, ela nasceu como uma cidade-companhia, uma company town, né? Foi um projeto arrojado, um projeto do Estado brasileiro de iniciar a industrialização brasileira por aqui. E a gente tem uma imagem da cidade tendo como centro a usina. E a usina, a CSN, sempre ocupou uma centralidade em torno de Volta Redonda. Então, a partir da usina se criou a cidade, né? E a partir dessa usina, com a construção da CSN, que mobilizou mais de 20 mil operários, o então distrito de Santo Antônio de Volta Redonda se transformou na cidade de Volta Redonda, né? O pequeno distrito que tinha 5 mil habitantes, em 1950 já tinha quase 50 mil habitantes. E esse crescimento demográfico vai revelando a pujança da cidade, né? Uma área inicialmente agrária, decadente, que que viveu o apogeu do café por volta de 1870, se transforma na década de 40 um dos principais centros industriais brasileiros, né? Eu me lembro que na minha pesquisa de mestrado eu li uma manchete do Correio da Manhã que dizia o seguinte:
Volta Redonda é uma ilha cercada de Brasil por todo lado, né? Então, Volta Redonda, projetada pelo Atílio Corrêa, era uma cidade planejada, né? Lembrando que o Atílio Corrêa, ele também fez o plano urbanístico de Goiânia. Só que em Volta Redonda, claro, esse plano urbanístico não tinha a excelência do que tinha em Goiânia, né? Foi um plano urbanístico mais modesto, mais econômico, voltado mesmo para uma cidade industrial. Então, essa identidade de Volta Redonda, em primeiro lugar, ela se deu em torno da CSN, que alterou o espaço geográfico, que alterou o espaço social e passou a ocupar uma centralidade na cidade, uma companital, uma cidade monoindustrial, né? E a gente não pode esquecer também dos peões, dos arigós que construíram esse espaço geográfico. Eles são um outro fator que vai ser importante para a construção da nossa identidade enquanto cidade, né? Aqui a gente tem os acampamentos que foram construídos para abrigar esses arigós. E Volta Redonda foi um grande projeto de engenharia que teve na CSN o seu pilar de desenvolvimento, né? E representou, sobretudo, a ideia de um Brasil moderno. Então, essa identidade da cidade, em primeiro lugar, ela esteve sempre ligada à CSN. Volta Redonda é a cidade do aço. Então, o aço, os peões, a CSN, isso é um eixo central nessa identidade. E a CSN, ela desenvolveu uma relação toda especial com a cidade. Mas, além da CSN, nós tivemos ainda o sindicato como uma força importante que vai contribuir para a formação dessa identidade de Volta Redonda, e a Igreja Católica e os movimentos sociais, que vão revelar uma característica marcante da identidade da cidade também. Então, esses três eixos, eles vão se comunicar, se opor e dialogar até 1990. E vão ser os eixos centrais, na minha opinião, da formação da cidade. Claro que a CSN, ao longo da sua trajetória, né? A CSN tem mais de 90 anos, quase 90 anos, ela é de 46, então 70 anos, 80 anos na verdade, né? Então a CSN, ao longo da sua trajetória, ela sempre marcou profundamente a cidade, tanto que até 67, né, a cidade nova, a parte central de Volta Redonda, foi construída e administrada pela CSN. Em oposição à cidade nova, havia a cidade velha, formada pelo Retiro, pelo Santo Agostinho, pelo núcleo central de Niterói, e onde cresceram as periferias da cidade, sobretudo a partir depois de 1970, né? Então, essa usina, ela vai marcar profundamente a vida da cidade, vai ser o eixo central da cidade. A primeira grande ruptura que acontece da cidade com a usina é em 67, quando a usina abre mão das suas funções urbanas e entrega a cidade nova para a prefeitura cuidar. Outro fator que vai revelar uma ruptura é quando acontece o final do terceiro estágio de expansão da CSN, no finalzinho dos anos 70, e as periferias crescem de maneira acelerada na cidade, trazendo aí o fim da companital e os problemas urbanos de uma grande cidade também para Volta Redonda. Não que não existissem periferias na cidade, não que não existisse um déficit habitacional na cidade. Na verdade, esse déficit habitacional, ele se inicia com a CSN, porque a CSN não conseguiu contemplar todos os operários com casas, né? Muitos não tiveram casas e acabaram engrossando já a cidade velha a partir da década de 1950. E esse processo de separação da CSN com a cidade acontece na privatização da empresa. Antes do processo de privatização, com o Roberto Procópio Lima Neto, a gente teve um grande trauma para a cidade, né? Procópio, durante os 2 anos que ele esteve administrando a CSN, ele promoveu a demissão de milhares de funcionários, né? Já preparando a empresa para a privatização. Então, essa privatização, ela foi um processo extremamente doloroso, foi um processo complicadíssimo para a cidade, que vai levar a cidade para uma outra
questão, para uma outra situação, para um outro momento, em que a cidade vai pensar o seu próprio papel, a sua própria função enquanto cidade e a sua própria identidade. Então, a privatização foi um processo extremamente doloroso que vai marcar tremendamente a história e a vida da nossa cidade. Nesse aspecto, a gente tem também a contribuição do Sindicato dos Metalúrgicos. O sindicato, ele sempre foi uma força política muito importante na cidade. Ele surge em 42, com sede em Barra Mansa. Em 46 se transfere aqui para Volta Redonda. E nos anos 50 e 60, a gente vai ter diretorias muito combativas, muito ligadas ao PTB, ao PCB. E na década de 60, esse sindicato vai sofrer uma forte intervenção da ditadura militar. E aí, nos anos 70, ele cai numa política assistencialista e bastante pelega, com o Valdemar Lustosa. E nos anos 80, com a oposição sindical, o novo sindicalismo e o Juarez, a gente tem grandes lutas sociais que vão mobilizar a cidade. E essas lutas sociais vão reforçar para Volta Redonda a identidade dela de cidade operária. Além de ser a cidade operária, ela é a cidade dos peões, é a cidade de fato operária, é a cidade das lutas sociais. E Volta Redonda vai ficar marcada no país nos anos 80 como a cidade das lutas sociais. Só que esse processo de privatização, ele vai afetar também essa relação com o sindicato. Por quê? A partir dos anos 90, por uma intervenção da própria CSN, do Roberto Lima Neto, ele inicia uma política de parceria que vai, de certa forma, anestesiar o sindicato e as lutas sociais na cidade. Então, essa identidade da cidade enquanto cidade operária, enquanto cidade dos peões, ela vai ficar adormecida a partir dos anos 80, 90, com essa política de parceria, que, em menor grau, ainda está em vigor até os dias atuais. E hoje em dia, num campo de neoliberalismo, de redução do Estado na economia, de globalização, o sindicato deixou de ser um ator importante na cidade. E outro apoio, então a gente tem as lutas operárias aí dos anos 80, né? O memorial que foi destruído por uma bomba em 89, né? E outro fator que vai contribuir muito para a formação da identidade da nossa cidade é a igreja e os movimentos sociais. Num primeiro momento, quando a CSN foi fundada, até os anos 50, 60, a gente tem um alinhamento quase automático da igreja com a CSN. Só que a ditadura militar, a chegada do Dom Valdir, que a Isabel falou, em 66, vai mudar esse panorama. E aí a gente vai ter a igreja como um polo catalisador da identidade e da defesa dos direitos humanos. E o Dom Valdir, a SEBS, os movimentos sociais, vão levantar as bandeiras da democracia, dos direitos humanos, contra as políticas estatais representadas na cidade pelo BIP de Barra Mansa e pela CSN. Interessante que essas SEBs, essas comunidades que se formam nas periferias, vão se organizar, sobretudo, nessas periferias e vão liderar lutas sociais nos anos 70 e nos anos 80. Lutas por melhores condições de moradia, por água, por esgoto. Então, essas demandas vão tomar conta da cidade e vão reforçar esse caráter da cidade como uma cidade operária, como uma cidade de luta. Só que depois da privatização, no ano 2000, depois que Dom Valdir se aposenta, a igreja começa um processo de afastamento das questões sociais. Claro que isso tudo não acontece somente em Volta Redonda. Esse é um processo muito amplo, né? É o neoliberalismo, essa reação neoconservadora, que tem espaço no mundo inteiro. A igreja inteira está passando, a igreja católica, né, como instituição mundial, está passando por esses problemas. E em Volta Redonda, a gente vai ter um distanciamento das pautas sociais da agenda da Igreja Católica. Isso está muito claro hoje. A igreja se dissociou desse compromisso que ela tinha aí forte nos anos 70, nos anos 80, com um novo fator ainda. O crescimento dos evangélicos, com as suas propostas conservadoras, e da sua força política.
Então, todos esses movimentos juntos trouxeram, assim, uma indefinição a respeito da identidade de Volta Redonda. Então, aquela identidade que até os anos 90 era muito clara, hoje ela já está um pouco desanuviada, já não tem tanta clareza a respeito desses elementos e desses papéis. Então, a gente tem aqui algumas imagens das lutas operárias dos anos 80, dos anos 90, e o que será do futuro da cidade? O que essa cidade que nasceu operária pensa para o seu futuro? E a gente continua entrando nas questões que a Isabel muito bem levantou, né? Ora, pós-privatização, a cidade sofreu um reverso incrível, um revés incrível, uma crise econômica sem precedentes. E depois de um baque que durou quase 10 anos, ela se reorganizou como um centro regional de serviços. Então, hoje não é mais uma cidade industrial, é uma cidade industrial e uma cidade de serviços. Pode vir a ser uma cidade universitária, ou pode ser, ou já é uma cidade com universitários. Então, se aponta esse caminho também de se organizar como uma cidade universitária, uma cidade tecnológica, já é um centro regional de serviços. Mas para que isso aconteça, são necessárias políticas públicas de impulsionamento de criação de empresas, de startups, de grupos de tecnologia, de incubadoras de talentos. Então, se ela quiser ser essa cidade do futuro, ela tem que pensar nesses aspectos. Então, essa identidade de Volta Redonda como cidade operária, como cidade dos peões, como cidade dos operários, hoje atravessa muitas mutações. E a gente tem que pensar na cidade do futuro. Primeiro, o que acontecerá com a CSN? O aço vai se manter como um produto viável no futuro? Pode ser que não. A gente tem aí N produtos surgindo que poderão substituir o aço. A CSN está até fazendo um esforço, né, de se ligar aí no mercado. Hoje a CSN não é mais uma empresa siderúrgica somente, ela é um grande conglomerado que pensa até em atuar internacionalmente, está adquirindo plantas no exterior, né? Mas hoje a gente tem uma demanda pelo aço que poderá não se manter. Então ela tem que criar aços cada vez mais especiais para tentar sobreviver nesse mercado. E se ela não sobreviver, o que vai ser da cidade? Então ela pensa hoje, faz pesquisas com grafeno, né, para buscar novas aplicações para o aço, porque no futuro, no médio futuro e no longo futuro, pode ser que a empresa mude o seu foco. E como é que vai ficar a questão de Volta Redonda? Então hoje também a gente tem uma pressão ambiental muito grande, né, por energias menos poluidoras, o carvão vem sendo muito questionado. Isso poderá levar à desindustrialização de Volta Redonda. E por que não? A CSN também pode ser adquirida por um outro grupo transnacional muito mais consolidado, né? E naturalmente pode alterar a planta da usina, reduzindo investimentos na cidade. Isso tudo são questões que o poder público municipal tem que pensar e que vão afetar diretamente a sobrevivência de Volta Redonda. Então, a CSN, pós-privatização, iniciou essa política de divórcio com a cidade e hoje ela atua dentro do mercado. Ela paga os impostos, é uma grande possuidora de terras do município, ela tem 25% das terras do município. Essa privatização feita aí a porteiras fechadas, né, que foi muito denunciado pelos movimentos sociais, por Dom Valdir Calheiros, se realizou, né? E a gente corre um risco aí de como Volta Redonda vai sobreviver numa dinâmica pós-industrial. Como Volta Redonda pode se desindustrializar, né? E os caminhos para isso partem por uma própria reorganização da cidade. Como que a cidade vai sobreviver nesse cenário? Então, é um pouco disso que eu trouxe, que eu gostaria de falar, para a gente pensar essas questões, né? Como que construir essa identidade de Volta Redonda, como preservar essa memória de Volta Redonda. Como a Isabel falou, o que eu percebo muito é que existe, na verdade, em Volta Redonda, uma tentativa de apagamento de uma memória. Então, o poder público municipal não quer guardar, não quer preservar essa memória de uma cidade industrial, de uma cidade operária, de uma cidade ligada às lutas sociais,
E não existe uma política voltada para a preservação da memória, né? Existe o que Padrós fala em política do esquecimento. Então, quer-se construir uma nova cidade esquecendo do seu passado. Mas não dá para esquecer do passado de Volta Redonda, uma cidade industrial, uma cidade operária. E a gente percebe esse descaso com os espaços públicos, com os monumentos públicos. É uma cidade que não preserva os seus monumentos públicos. É uma cidade que não valoriza a sua história, infelizmente. E a sua identidade fica comprometida. Qual é a identidade de Volta Redonda hoje? Ela pode se tornar uma cidade tecnológica, uma cidade universitária, mas ela não pode esquecer das suas raízes. E essas raízes têm que ser preservadas. E eu acho que é essa discussão que eu proponho para vocês aí. Ok, gente? Muito obrigada, Paulo. Excelente síntese histórica sua, né? Aberta, perfaceada por muitos olhares, por muitos focos aí. Muito importante para quem está nos assistindo, para os nossos alunos, né? Uma geração que, por conta dessa tentativa de apagamento, reflete pouco e consegue se ver pouco nessa história também, né? Então, a gente quer o oposto, a gente quer ir adiante, mas refletindo muito e se apropriando muito do que passou, né? Do que a gente pôde vivenciar aqui. Nesse lugar que tem uma importância não só para ele próprio, né? Mas para a nossa região e também para o Brasil, né? Então, te agradecemos muito. E eu queria falar com os nossos colegas aí, com todo mundo que está nos assistindo, que a ideia do webinar é fazer com que os nossos alunos, pesquisadores também façam perguntas a vocês, para que a gente abra esse debate. Obviamente, que eu tenho certeza que o professor Lincoln quer falar também. Então, a gente quer abrir agora para os alunos, a gente não consegue abrir para todo mundo, pelo tempo exíguo que a gente tem, né? Mas há algumas perguntas dos alunos, tanto para Paulo quanto para Isabel, que eu acho que seria importante serem feitas para que a gente possa também suscitar, provocar, né, reflexões aí. Então, eu queria começar com os alunos que estão presentes aqui. Felipe, tá aí, Felipe? Pode fazer a sua pergunta para a professora Isabel? Eu não sei se o Felipe está presente na nossa sala agora. Eu acho que está. Felipe está aqui. Alô, Felipe? Eu acho que ele não está nos ouvindo, né? Não sei se ele está. Vou adiante. Celeste, está aí, querida? Andréia, só fazer uma colocação. Tem eu não sei quem que está compartilhando, mas tem um quadro branco sendo compartilhado. Sim. Tem sim. E uma outra coisa também muito importante, antes da pergunta da Celeste, é que a professora Renata colocou no chat o forms aí, o formulário dos certificados, né, Renata? Eu não sei se está todo mundo conseguindo ver o chat, se tem algum problema com o chat, mas nós temos aí, se alguém quiser falar, se estão conseguindo ver no chat o formulário. Agora é capaz de abrir. Né? Eu acho que o chat não está aparecendo. Não está, não. Para mim está. Para mim está funcionando bem. Não, aqui não está. Para a gente não está, não. Renata, eu acho que esse quadro aberto aí está atrapalhando. Se você puder colocar numa apresentação, né, o endereço do formulário, e as pessoas poderem, então, pegar aqui, né,
na sua Sim, eu vou fazer o seguinte, quando ilustração. então estiver terminando, eu coloco, Andréia. Isso, Flávio. para todo mundo conseguir ser certificado. Tem um quadro branco realmente Tem. É o sendo Flávio. Eu acho que é o Flávio. é o Flávio. Flávio, se Eu não você consigo é como ele tá lá, eu não consigo tirar. eu estou conseguindo aqui, peraí. Não consigo tirar. Parece que é o Flávio. Não tá, não estou conseguindo. Andréia, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar alguma coisa aqui que eu acho que quando eu compartilho, eu Ah, descompartilho da outra pessoa. Só um momento, peraí. compartilha o endereço do Forms, né? Acho que vai ser legal. Sim, tá? Só um momentinho que ele estava fechado aqui. Peraí, Tá bom. deixa eu só... Eu tenho que... O chat não tem acontecido bem, né? Nos outros Não, webinars também a gente teve esse probleminha. Eu estou conseguindo acessar o chat. Porque aqui diz que só está disponível para os membros da equipe. Eu acho que Tá, ele está pode ser. fechado para o público. Sim. Ficar atento. De repente, para mim também, o quadro de comunicações está sendo compartilhado. Eu até já saí, voltei e falei, será que eu é que fiz sem querer alguma coisa? Não, tem uma... Bom, pessoal, tô tentando enquanto aqui. a Renata tenta, vamos ouvir a Celeste para a gente não interromper, né, Celeste? Isso. Quer fazer a pergunta, querida? Bom, primeiro, boa tarde, né, a todos e todas. Minha pergunta para a professora Isabel. Olá, professora Isabel. Põe Como sua você... carinha aí para nós, Celeste. Celeste, perdão. abre essa câmera. Abre essa Vai câmera. aparecer, né? Mas vou botar aqui. Acho que Abre. foi. Isso aí. Olá. Gostaria de perguntar como a senhora percebe se relacionarem as histórias das cidades do Vale, advindas da tradição agrária cafeeira, com a Volta Redonda de tradição industrial. Celeste, como é bom te ver. Não vejo problema nenhum. Sabe essa coisa de avô e avó, avô e neto andando na rua? Não tem conflito. Cada um tem a sua cara. E essa coisa, Paulo fez uma palestra brilhante, mostrando que essa polarização industrial em Volta Redonda já acabou. Ela não é mais só a indústria, né? Porque, na verdade, ela não era uma cidade, ela era uma vila operária, né, da indústria. Agora ela é uma cidade, né, administrada pelo poder público. Então, esse conflito não mais existe, né? Nem com os outros municípios, que, teoricamente, são cidades sem indústria, seria uma tradição. Eu acho que CSN é uma tradição. Isso que está acontecendo aqui é uma tradição. Né? Amanhã isso é um fato histórico. Né? Então, eu não vejo esses conflitos. O conflito que eu vejo é até quando nós, aqui do Vale, vamos ficar presos à canetada. Por quê? Volta Redonda nasceu de uma canetada, de uma decisão do poder público central. Ele criou, ele não perguntou para Barra Mansa, ele não pediu licença. Olha aqui, Barra Mansa, nós estamos indo aí, nós queremos ver suas terras, aí você vai permitir da gente fazer isso? Aí Barra Mansa diz, sim, queremos, vem emprego, vem isso, vem aquilo. Mas não traz a poluição não, tá? Não teve isso. Né? Vassouras é a mesma coisa, ela surge de uma canetada. O Dom Pedro queria romper, na verdade, a regência, né, queria romper com Dom João VI, com o passado colonial. Termina, é na mesma caneta, a caneta não depositou no papel e descansou, não. A caneta assinou, fecha para Tito Alferes, que representa a colônia, e abre Vassouras, que vai representar o Império. Isso é uma canetada. Barra do Piraí se ressente de outras canetadas. A canetada que acabou com o entroncamento rodoferroviário. A canetada que tirou a Dutra, né, passando aqui dentro.
né? A Dutra foi passar lá fora, a Dutra saiu de dentro dos municípios. Isso tudo são canetadas. E essas canetadas, a gente é convencido de que elas são boas, né? A gente tem a FCA aí fechada, uma rede ferroviária que liga à praia, no mínimo, para a gente poder ir à praia sem ter que enfrentar aquela estrada horrorosa, cheia de acidentes todo fim de semana, era no mínimo para a gente poder ir à praia, mas que liga a praia lá, o porto, porque não é a praia, ela liga um porto, até o interior de Minas, vai longe. Gente, peguem a estrada da FCA e da Redinha de Barra do Piraí, que foi retirada. A Redinha, havia um discurso na época que a Redinha ligava para Piraí e descia para Rio Claro, tudo. Ela ia até tão longe em Minas que o pessoal dizia assim, olha, mais um pouquinho, a gente chega em Brasília. E ainda não tinha sido construída, olha que maravilha, você entrava aqui e descia em Brasília. Por que essas coisas são feitas assim no Brasil? Por que nós vivemos de modismos comprados e introduzidos e retirados ao sabor de centralidade de poder que não discute com a coletividade? Né? Por que é assim? Né? E vai continuar sendo, enquanto a gente permitir. Volta Redonda não terá uma memória do passado, porque a gente sequer resolveu esse passado. A Terra é plana, a CSN não polui e não houve ditadura. Então, não houve movimento sindical, porque se não teve ditadura, não teve movimento. Então, até quando que nós vamos aceitar que pseudos fatos, pseudos verdades, aí tem um nome feio hoje, né? As fake news. As fake news, no início do século XX, era feita nos jornais. O que tem de você pegar esses fatos históricos com cartas para os jornais, que são verdadeiras maluquices, fakes, para tentar destruir uma opinião. Não, a gente quer destruir em cima de fakes e não em cima de fatos. É difícil administrar um país assim, né? Ainda mais uma região com tantos conflitos. Espero ter te respondido, o Celeste, mas que é muito bom te ver. É bom. É sempre bom ver a Celeste. Agora uma pergunta para o Paulo, da Maria. Maria está aí, Maria? Estou, professora. Boa tarde, Paulo. A minha pergunta para você é... Põe carinha. Já está aí, já. Tá, não estou vendo, não. É, está aparecendo. Nem a cara do Paulo. Oh, estamos aparecendo. Renata, põe aí o pessoal que está falando na tela. Ah, não está aparecendo, entendi. Eu estou vendo Maria. Vou colocar aqui. Isso. Tá vendo, Isabel? Não, mas daqui a pouco vai aparecer. Vai falando para não atrasar. Tá ótimo. Como que você avalia a relação das comunidades de Volta Redonda com a memória urbana da cidade, que ajudaram a construir? Então, Maria, tudo bem? Tudo bem. É aquilo que eu acho que essa relação não está boa, Maria. Por quê? Volta Redonda, eu acho que não se resolveu a respeito da sua identidade, sabe? E eu sinto falta aqui de um poder público que construa, que as tradições elas são construídas, sabe, Maria? Então, a gente tem aquela cidade do interior que tem um centro cultural, que tem a feirinha, que tem aqueles eventos que aglutinam a população, entendeu? A gente não tem isso em Volta Redonda. Também pelo fato de Volta Redonda ser uma cidade muito nova, né? A emancipação é de 54. Mas a gente não tem uma continuidade de políticas públicas que estimulem essa preservação e essa valorização das nossas tradições, entendeu? Então, a gente está aqui no interior do estado do Rio, uma cidade que historicamente não tem muita ligação com a capital, porque a capital é distante de todo o estado do Rio, muito ligada em Minas Gerais, né, com tradições mineiras, e não tem agentes que catalisem as tradições da cidade. Então, a gente não tem aqueles grandes eventos, tem a Festa da Glória em Valença, que todo mundo vai para lá, o pessoal de Valença se encontra. A gente não tem essas coisas aqui em Volta Redonda, entendeu? Então, isso é uma questão cultural
mas que também tem que ser trabalhada pelo poder público. Então, o poder público ele tinha que ser mais ativo nessas políticas públicas de cultura, de preservação da memória, da história, tanto para consumo interno da população, criar roteiros de turismo para a cidade, para os estudantes da rede municipal, da rede estadual, conhecerem, como tem, por exemplo, em Santos, como tem em Taubaté, lá em Campinas, e para o público externo também, porque o turismo é uma empresa, e Volta Redonda tem um potencial que pode ser explorado também, o turismo cultural, né? E a prefeitura simplesmente não enxerga isso, não enxerga isso. E não existem polos públicos que consigam fazer isso como política pública ativa. Então, isso contribui para que a comunidade não tenha uma relação muito grande com a preservação da sua memória e da sua identidade. Acho que é algo que a cidade tem que melhorar muito nisso aí. Acho que é isso, Maria. Obrigada. Agora a gente tem Felipe e Jean, que queriam fazer perguntas aí para a Isabel. Quem está aí disponível? Felipe está aí já? Eu estou aqui, Andréia. Jean, por favor. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde, querida. Professora, como a senhora imagina estruturar um projeto de preservação da memória da cidade de origem industrial como Volta Redonda? Ele é tão recente e acometida por tantas transformações nesse pouco tempo de vida dela. Professora Isabel, ficou claro aí? Ela está muda. Estava desligado. Eu estava dizendo que o quanto era bom, quanto é bom os nossos debates, os nossos embates. Muito bom te ver, Jean. E você vai complementar o discurso do Paulo, né? Se você não tem um poder público interessado na cultura, não vai acontecer. Ela não vai acontecer. Então, o primeiro ponto fundamental é estruturar estruturar o Conselho de Cultura. Porque é o Conselho de Cultura que vai provocar o poder público. É ele que vai instigar o poder público. É ele que vai obrigar o poder público a vir. Agora, tem que ser um conselho forte, operante, participativo, com os diversos setores da sociedade, porque, senão, não vai acontecer. E aí eu vou te dar uma notícia, para mim, muito triste. Eu só conheço um conselho de cultura com essas características em Coatis. O pessoal de Coatis fecha o tempo. Para tudo. Para tudo. Porque nós somos o Conselho de Cultura. E vocês não vão fazer isso enquanto não estiver muito bem explicadinho. Né? Coatis é um município novo, então acho que eles não perceberam o risco que era ter um conselho de cultura forte. E aí o conselho aconteceu. Agora, para ter esse conselho forte, é preciso estruturar uma secretaria de cultura. A Secretaria de Cultura de Volta Redonda, e aí me perdoe se alguém que ouviu isso aí está lá dentro, é um conselho, é uma secretaria que existe de direito, mas não existe de fato. Ela não tem recursos humanos e financeiros suficientes. Ela não tem estrutura dentro do organograma da prefeitura em que ela tenha posição de embate de igual para igual que os outros secretários, os chamados secretários fortes. Secretário de Saúde, Educação, secretário de Obras. O secretário de Obras manda na cidade, a despeito, inclusive, da legislação urbana. Os comerciantes, né, a associação comercial manda na cidade, a despeito da legislação. Então, isso é muito complicado. Como é que você vai salvar a memória? Né? Então, entender que e para isso tudo funcionar, né? Conselho, secretaria, tem que entender que cultura, o objeto que eu trabalho não é o objeto de estudo do Paulo, porque o objeto de estudo é lá com o Paulo, é com os pesquisadores, com os estudantes, com a universidade. Agora, a Secretaria de Cultura não está ali para dizer se a memória é A, B, C ou D.
está ali para identificar os movimentos de memória existentes, os movimentos culturais existentes e criar condições para que eles continuem existindo. Ouvido dentro do Conselho, o Paulo, ouvido esses agentes que pensam cultura. Mas se o Conselho também for maciçamente só pensadores de cultura, ele não é agente de ação, ele é agente de pensamento. Então, o Conselho tem que ter profissional com mínimo de experiência, na verdade, a Secretaria que tem que ter um profissional com mínimo de experiência para articular Conselho de Cultura, iniciativa privada, iniciativas públicas, Secretaria de Obras, e ia dizer para o secretário de Obras, peraí, você não vai fazer isso aí no meu terreiro, não, cara. Se antes de fazer isso aí, você vai conversar comigo. Agora, uma pergunta que se coloca é: arquitetos, planejadores e coletividades querem preservação? Porque não pode ser um discurso vazio, porque senão ele cai, se é um discurso superficial e teórico, senão ele vai cair no vazio, ele não sementeia, ele não brota, entendeu? Então tem que ter efetivamente participação, senão não vamos ter. Obrigada, professora. Obrigada a você, querida. Agora a gente tem mais uma perguntinha aqui para o Paulo. E é a pergunta do Pedro. Não sei se Pedro já chegou na sala ou se eu faço. Pedro está aí, pessoal? Acho que não, né? Vou tentar reproduzir a pergunta dele aqui. Paulo, há modelos para um trabalho de afirmação da memória social e cultural para Volta Redonda? Destaque os caminhos que você julga mais apropriados para isso. Acho que essa pergunta também vem em sintonia com tudo que a Isabel falou, né, Andréia? Com tudo que ela falou. Está bem associado à fala da Isabel agora, né? Exatamente. Esses institutos fortes, né? Tanto da Secretaria de Cultura quanto do Conselho de Cultura, o fortalecimento dessas articulações, né? Tanto desse olhar plural, o que a gente chama de cultura, né? Exatamente. E a cobrança disso, né, Paulo? Exatamente. Então, por exemplo, Taubaté é uma cidade industrial, uma cidade moderníssima, mas que cultua, que preserva as rendeiras que fazem artesanato lá nos bairros da periferia, isso é preservado. Preserva lá o Monteiro Lobato, o sítio do Pica-Pau, capital da literatura infantil, é uma cidade industrial muito mais moderna que Volta Redonda, né? Então, existem modelos, existem referências, né? O Rio de Janeiro preserva o samba, preserva a cultura carioca, São Paulo também, Santos também. Existem modelos, existem referências. Isso tudo tem que ser adaptado aqui para a realidade de Volta Redonda. A própria articulação do Vale do Café, né? De Vassouras, de Valença, que está se tornando uma referência importante, são modelos para a Volta Redonda. Só que entra naquela questão que a Isabel pontuou muito bem, que você também falou, Andréia, de ter um poder público interessado nisso. E afirmar essas identidades da cidade, é o peão, é o arigó, é a pizza frita, a Feira da Primavera, a Feira Livre. Feira da Primavera. Exatamente. Centros de memória, que a gente não tem centro de memória. A gente não tem museu. Recentemente, a gente tem visto surgir em Barra Mansa um movimento muito importante relacionado à memória, né? Exatamente. Barra Mansa está muito pessoal mais avançado. sensível lá de constituição disso. Muito bacana, Sim. né? Mas que, se não me engano, provocado pelo Ministério Público. Foi uma provocação pesada. Sim. Em alguns aspectos, sim. Uhum. Mas tem um grupo lá em Barra Mansa, né, sim. A Academia Barra Mansense de História, o pessoal lá da Fazenda da Posse. Isso, que faz esse resgate. Tem recolhido, né, coisas e difundido coisas. Exatamente. Então, e o poder público aqui em Volta Redonda não enxerga que isso também é um produto que gera lucro, que pode ser colocado em sintonia com o Vale, e tornar a Volta Redonda um espaço cultural aberto. Isso também é um produto. As fazendas de café descobriram isso. Estão lucrando barbaramente com isso.
Volta Redonda também podia descobrir essa vocação para o turismo cultural, para o turismo histórico e se tornar uma referência para a região também. Só que não enxergam esse aspecto, e não preservam essa memória. Né, Paulo? Pro Brasil. Do Brasil, é Exatamente, verdade. e não preserva essa memória. Ao contrário, tentam apagar o passado e criar uma nova identidade que é amorfa. É amorfa. Então, nos últimos 20 anos, tentou-se gravar Volta Redonda com a curva do rio. A prefeitura imprimiu na cidade, no calçamento das cidades, a curva do rio, como uma referência pré-CSN, esquecendo os embates sociais, as lutas, querendo fazer uma propaganda em cima do Estado da Cidadania, como se isso existisse isoladamente. E são elementos de uma cultura que tem que ser integrados, não sobrepostos aos outros. Então eu percebo essa política por parte da prefeitura também, de apagar a memória da cidade. Talvez porque isso afoguente investimentos, isso talvez dê uma posição um pouco, digamos que, uma conotação depreciativa para a cidade, mas, ao contrário, não é nada disso. Esses elementos podem ser muito bem integrados. Na minha visão, acho que pode ser muito bem integrado. Bacana. Agora, a gente tem uma última pergunta, antes de passar para o Lincoln, do Felipe. Felipe, querido, fique à vontade. Olá, tudo bem? Minha pergunta é para Isabel. Boa tarde, Isabel. Você tá bom, querido? Tô ótimo. Minha pergunta é a seguinte: a produção arquitetônica e urbanística constituída no século XX, reconhecidamente modernista, ela é motivadora hoje de preservação dentro das estruturas do patrimônio cultural no Brasil e no mundo? Felipe, que bom te ver. Aqui, foram os modernistas que criaram no Brasil e em grandes áreas, em outros países no mundo, que, na verdade, não criaram, mas consolidaram a ideia de preservação. Né? Eles vão buscar uma preservação do passado para poder justificar, inclusive, as coisas que eles estavam fazendo e poder dizer, não, a gente não está destruindo a cidade, não. A gente está criando só, dizendo, isso aqui é importante, mas esse trecho aqui abre e libera para a gente fazer a nossa ideia. Então, os modernistas estão dentro do IPHAN, em particular, que é o órgão federal no Brasil, e estão dentro da Unesco, então, lutando nesse. O Unesco é o órgão da ONU que cuida dessa questão, né? Mas isso que você pergunta, basicamente, que se é possível preservar, né, patrimônios, construções recentes e construções do século XXI, há uma construção de um discurso que diz que não, que para preservar, para tombar, para virar patrimônio, tem que ter, por exemplo, 100 anos de idade. Tem que ter 50 anos de idade, tem que ter tempo. Isso não é fato. Isso não é fato. Isso é para distrair, não incentivar a preservação das nossas memórias recentes, das memórias que nós vivenciamos. Né? Se você pegar, por exemplo, o MEC, que é o ícone, né, do modernismo no Brasil, o prédio do MEC, ele foi construído em 1937, vamos botar 1937 como ano referência do MEC, e 10 anos depois ele estava tombado pelo IPHAN. Foi o primeiro bem modernista tombado. Mas o que vai acontecer? A casa, pegando outro exemplo aí um pouco mais distante, a Casa Modernista de Warchavchik, né, em São Paulo. Né? Ela foi concebida e edificada em 27, 28, e em 48 já era patrimônio nacional. Pedregulho, só para lembrar um outro ícone, é patrimônio nacional, mas aí já mais recente. Por que Aspa demorou descobrir o modernismo? A partir da década de 90, nós vamos ter vários exemplos modernistas. Brasília está tombado, as obras de Oscar, na maioria das vezes, estão tombadas. Por que se demorou isso? Porque quando foi instaurado o Instituto do Patrimônio, ficou-se com muito medo de se perder o patrasmente, como diria Odorico Paraguaçu, o patrasmente, que era a cidade colonial e a cidade imperial.
Então, o patrimônio federal foi criado em 1937, ele é criado junto com a construção do modernismo no Brasil, né? Antes dele é o proto-moderno, né? O Art Deco, a proteção nasce junto com o modernismo. Então, eles caminharam juntos, eles andaram para e passo. Então, eles não se sentiram à vontade, creio eu, de tombar a si mesmo, porque Oscar estava lá dentro, Lúcio Costa estava dentro, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, os modernistas paulistanos todos estavam lá. Como é que a gente diz, olha, eu quero preservar a mim mesmo, né? Então, eu acho que teve um pouco disso. Mas, na verdade, o que teve foi o Patrasmente, que estava em risco iminente de desaparecer. Agora nós estamos começando a preservar a arquitetura do tijolo, a arquitetura do final do século XIX e início do XX. Mas já temos uma série de bens tombados no Brasil como patrimônio nacional, inclusive como patrimônio mundial modernista. Tá? Não prenda nisso. Qualquer objeto pode ser objeto de memória, se assim for levado à luz, se assim for encaminhado ao poder público e esse estabelecer que ele, de fato, faz parte de exemplo da memória daquela coletividade. Mas voltamos para a questão política. Tem uma Secretaria de Cultura forte, com recursos humanos e financeiros necessários e suficientes. Temos um Conselho de Cultura, né? Você vê Taubaté, que o Paulo Célio citou tão brilhantemente, preserva a história de Emília e Narizinho, olha que maravilha. Né? E nós aqui não estamos conseguindo preservar as estações ferroviárias da FCA, por exemplo. Entendeu? Aqui a gente não está conseguindo preservar muita coisa. O BIP de Barra Mansa, porque a André citou aí Barra Mansa, o BIP de Barra Mansa foi uma luta. Ainda é uma luta, né? Porque vai preservar a memória da ditadura militar, né? Quer dizer, não a memória da ditadura, mas do que ela provocou nesse país. Entendeu? Então, é complicado, né? E a ditadura é bem mais recente do que o modernismo, né? Então, a gente preserva, sim, querido. Muito obrigado, tá? Queridos, eu queria convocar agora o professor Lincoln para discutir um pouquinho aqui com a gente, encerrarmos o nosso encontro com a fala do Lincoln, um pouco interagindo com vocês, e queria também agradecer demais, viu, Isabel e Paulo. Esse encontro de hoje foi fenomenal, porque territorializou a nossa intenção, né, de falar de Volta Redonda, dessa Volta Redonda do presente, né, dessa memória presentificada que a gente quer discutir. Tá? Muito obrigada a vocês dois, queridos colegas e amigos, né? A gente é que agradece, né, Paulo? Agradecemos muito, uma ótima oportunidade. Muito obrigado. Lincoln, querido. Bom, olha, é extremamente importante essa manifestação da Isabel e do Paulo, porque registrar esse encontro aqui para o nosso projeto é extremamente importante para a nossa plataforma da memória, essa plataforma, à medida que eles dois cumpriram aqui uma tarefa enorme, fizeram um listão completo. Fizeram um listão completo das questões que envolvem o problema memória, né? Que é uma questão, inclusive, atualíssima no mundo, com o ressurgimento de um movimento ultraconservadores no mundo inteiro agora, de forma extremamente visível, de movimentos autoritários e tudo mais. Então, que traz à baila, sobretudo com esse fenômeno ultracontemporâneo das redes sociais, traz à baila uma disputa pelo narrativas contra fatos.
emplacar narrativas em detrimento da consciência de fatos, que é o grande problema do mundo contemporâneo, é combater esse tipo de problema. E, dentro disso aí, surge a figura, né? Não é um fenômeno aqui de Volta Redonda, não. Não. História, os inputs para apagamentos. Então, os apagamentos, a disputa memória versus a luta memória, preservação de memória versus apagamentos é uma disputa ultra contemporânea, ultra atual, que ainda está sendo identificada e ainda estamos descobrindo gradativamente os dispositivos com que essas operações, os dispositivos que têm operado essas duas pulsões, a pulsão de preservação da memória e a pulsão de apagamento, né? Ainda estamos descobrindo os dispositivos que estão sendo usados, né? Por exemplo, isso aqui me ocorre quando o Paulo Célio reclama, por exemplo, de se esquecer das lutas sociais e do papel, da trajetória, do que significa a luta, o legado de Volta Redonda com lutas sociais e o apagamento quando se busca o símbolo da Curva do Rio. Mas eu gostaria de registrar, essas coisas ainda não estão definidas, mas eu gostaria de registrar uma coisa, por incrível que pareça, quem pressionou todo o poder público para sair fora dos emblemas, dos signos todos ligados à siderúrgica, foi justamente os movimentos sociais que sofreram violentamente com a privatização. Isso foi logo depois da privatização, né? Pode ser que na frente a gente tenha que rever isso, né? Mas foi tão traumática, como você mesmo, Paulo Célio, falou que foi a privatização, foi com tantos prejuízos para a construção, para o conceito que a gente tinha de comunidade. Olha só, imagina que eu fui criado em Volta Redonda e qualquer volta-redondense, qualquer um dessa geração anterior à privatização, tinha na usina o seu relógio. Quando ela tocava, levantava às 7 horas, tocava às 4 horas e tudo mais. E qualquer cidadão volta-redondense tinha o extremo orgulho de levantar durante o dia e ir para o trabalho, porque ele estava participando de um projeto de construção nacional. Ele estava imbuído, isso, dentro do imaginário, do ethos da cidade de Volta Redonda, colocado desde o ufanismo lá do projeto inicial de Volta Redonda, de Vargas, do Estado Novo e tudo mais, de que nós estávamos construindo, era um projeto estratégico. Então, o Volta Redondense está dentro do ethos, dentro da psique, dentro do ethos, dentro do skate role dele e da memória, que ele estava participando de um projeto nacional, de um projeto de engrandecimento. Ele estava fazendo aço para o Brasil. Da noite para o dia, ele vai passar a fazer aço para o Steinbrück, ou para não sei quem. Perde completamente o elan. E todo esse imaginário é derrotado, é jogado na lata do lixo. Como reação equivocada, Andréa, inclusive, questionou isso no plano diretor da Lei 4.408 de 2008, ela questionou, não parece uma... Tem uma frase aqui falando da CSN. Foi intencional. Naquele momento, os movimentos sociais reunidos no Fórum de Movimentos Sociais na Cúria, que pressionou pela construção daquele plano diretor de 2008, pressionava contra, quer dizer, equivocadamente, ou mais numa reação traumática, não queria saber de ícone, de dístico, de signo nenhum ligado à siderúrgica. Aí é que surge a história da Curva do Rio, etc, etc. Mas eu acho que essas questões não são excludentes. A gente tem que guardar na memória. Da mesma maneira que Oscar Niemeyer mandou preservar o movimento explodido, eu acho que a gente tem que também, num processo de discussão da memória, fazer o que nós fizemos aqui hoje. Não só falar dessa origem
do processo original das lutas sociais, do processo de Erujo, do grande projeto estratégico nacional, mas das lutas sociais, da formação de uma consciência da classe operária no Brasil, da importância que isso foi, e tem muitos estudos sobre isso, de vários pesquisadores sobre isso, como também do trauma da privatização, da tentativa de achar outros elementos significantes da cidade que não sejam só aqueles atrelados à CSN. Buscar isso também não exclui um ou outro. Eu acho que é compatível. Né? É somativo e importante, são várias dimensões. Você poderia trabalhar isso. E outras questões também que eu vejo é o seguinte, é extremamente difícil fazer isso em Volta Redonda, porque, olha só, porque ela é muito sui generis. A cidade de Volta Redonda tem uma história que não tem. Dificilmente ela vai encontrar um paralelo no Brasil que possa ser comparativo, dificilmente. E devemos levar em conta também uma outra coisa. O processo de industrialização, o movimento do progresso, da revolução industrial e tudo mais, e a modernidade, o modernismo e a modernidade atrelada à revolução industrial todinha, como a gente conhece, ele foi extremamente erosivo. Extremamente erosivo. Ele pouco se lixou, ele foi violento, né? A ponto das reações culturalistas tentar segurar as pontas, porque, na verdade, ele foi violento no mundo inteiro. Você pega ali a obra eu acho muito interessante a obra do Marshall Berman, quando ele escreve Tudo que é sólido desmancha do ar, pegando essa frase do Manifesto Comunista, lá do Marx, de 1848, e ele faz uma obra onde ele vai estudar, ele vai falar sobre essa capacidade erosiva do movimento. Ele fala sobre o Fausto de Goethe, sobre o que é o capitalismo, sobre aquela pulsão de morte e de reinauguração, de incompletude, de não querer, de volatilidade e de passar a régua e esquecer o passado e falar num homem novo. É o que o modernismo fez. O mundo contemporâneo fez um homem novo, a sua utopia socialista. Lincoln, sem querer te interromper, temos 2 minutos. Então, vou encerrar. Então, ele tem essa característica que a gente tem que considerar. Por isso, muito dos fenômenos que ocorrem aqui em Volta Redonda é por causa dessa dinâmica. A dinâmica social em Volta Redonda é muito mais acelerada do que nos municípios vizinhos, justamente por essa matriz industrial, né? Então, o desafio para a memória aqui é enorme. Por isso que eu acho que o registro da Isabel e do Paulo Célio hoje aqui faz um arco, faz uma listagem muito ampla para a gente atuar. Todos esses pontos precisariam ser verificados, né? Caberia aqui várias discussões sobre a estrutura de como encaminhar isso, de como projeto, mas eu acho que o que essa plataforma vai fazer é justamente, sobretudo com esses registros que nós estamos fazendo, é garantir material para que a gente prossiga e possa desdobrar isso nos estudos necessários, apontar os caminhos necessários. Ele vai ficar como matriz para isso, como estrutura favorecendo esses desdobramentos. Eu acho que é extremamente importante. Eu ando muito satisfeito com os resultados desses nossos encontros. Parabenizar aqui o pessoal, os estudantes aí que estão envolvidos nessa pesquisa, e, mais uma vez, parabenizar o Paulo Célio e a Isabel, que faz um registro de ultra qualidade para a gente aqui, né? Obrigado, Lincoln. Inclusive, Andréia... Deixa eu falar um negocinho rapidinho. Sim. Eu queria muito agradecer, muito mesmo. Eu assisti na íntegra, atenta. Nossa, olha... Eu ia passar a palavra para você agora, Ione. Não, eu fiquei com medo de você não me passar a palavra. Eu falei, não, eu já vou me meter, né? Porque você me conhece, né, Andréia? Sim. Eu fiquei assim, encantada, mas encantada que eu digo com a qualidade de informação. Isabel e Paulo Célio deram um show. Eu não falo isso em todos os webinários, né? Eu agradeço, mas, olha, realmente foi muito importante o que eles apresentaram. Muito obrigado, viu, Isabel?
Saudade sua. Muito obrigado, Paula, porque segunda-feira a gente vai se ver, né, Paula? Com Porque certeza. tem uma reunião. Tamo junto. Obrigado, Ione. André, só queria falar mais um minutinho aqui. Sim, sim. Então, eu quero disponibilizar o curso de História para parcerias, tá? Acho que essa plataforma certeza, é muito Paulo. interessante. Quanto tempo a gente está querendo isso, né, Então, Paulo? vamos conversar Exatamente. isso. Tem muitos alunos que produzem TCC interessantíssimos sobre Volta Redonda. Isso está na luz da o nosso foco mesmo, Exatamente, né? vamos pensar nessas parcerias. Sim, com certeza, querido. Por isso, o convite a você abre, né, de forma brilhante essa parceria, tá? Com certeza. Um grande beijo, pessoal. Obrigado aí a todos pelas palavras gentis e pela oportunidade de defender um pouco essa ideia da preservação. Foi um prazer enorme rever todos vocês. Muitas saudades. Professora Isabel, você já é fichinha carimbada no projeto, né? Então, você já sabe que vai ser chamada várias vezes. Estamos aí. Tá bom? Então, queridos, uma boa noite para vocês, tá? Muito obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada, Renata, pelo apoio incondicional, né? Aos alunos e a todo mundo que está presente aqui. O nosso próximo encontro é na semana que vem. Ele fecha a nossa série de webinários desse ano, de 2021. E a gente fecha para balanço, porque a gente tem que compor aí o resultado final desse ano, tá bom? Muito obrigada a vocês. Andréia, obrigada. Está aparecendo aí o link? Tá, o link não, né? Pessoal, para todo mundo que quer certificado, por favor, né? É só buscar aqui, tá? Já esse nosso webinar vai estar no YouTube, né? E aí eu vou mandar para todo mundo. E para quem precisa do certificado, por favor, copiar, porque o nosso chat está com problema, né, Renata? Infelizmente. Beijo grande. Tá, gente. Obrigado. Boa noite, hein? Abraço, gente. Abraço. Tchau para vocês. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Boa noite, hein? Vou parar aqui, tá? Pode sim, André.